Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Nesta manhã, o nosso devocional será em Êxodo, capítulo 3, verso 8, e o tema é Deus desceu. Vamos abrir a Bíblia, então, em Êxodo 3 e 8, os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perezeu e do eveu e do jebuseu. Há uma frase em particular na conversa aqui entre Deus e Moisés que sempre chamou muito a minha atenção. Esta frase, portanto desci. Moisés estava ali admirado e perplexo com a sarça que não parava de queimar. Ora, e quem não ficaria admirado com aquele fenômeno? Moisés estava ouvindo também a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O contexto da história é incrível. Os hebreus estavam presos na escravidão egípcia. Moisés estava na quietude do deserto há 40 anos, cuidando dos seus rebanhos e dos rebanhos do seu sogro. Muitos talvez estariam frustrados em passar seu tempo cuidando de ovelhas. Mas parece que isso não acontecia com Moisés, ele estava tranquilo. Quando Deus disse a Moisés, portanto desci, não era uma expressão insignificante nesta conversa. O diálogo que se segue entre Deus e Moisés é determinante, já que logo a seguir Deus revelou o seu nome inefável a Moisés. Eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta qual é o nome do Deus que eu vou dizer lá para os hebreus, quando me perguntarem que Deus é este que te enviou. Então este diálogo com Deus foi determinante. Deus, o Senhor do céu e da terra, estava enviando um pastor de ovelhas do deserto para confrontar e ordenar ao soberano mais poderoso do mundo, da terra na época, exigindo que ele libertasse os hebreus. Você já pensou nisso? Deus usa as coisas insignificantes. Deus usa os humildes para envergonhar muitas vezes aos poderosos. É isto que a Bíblia diz. E Deus então está enviando um simples pastor de ovelhas do deserto para confrontar o soberano de toda a terra. Lembre-se, não haviam ainda a potência dos Estados Unidos, não haviam ainda os Estados Unidos. Não existia outros países que hoje são potências mundiais. A potência daquela época era o Egito. O soberano mais poderoso da terra era Faraó. E Deus então envia este pastor simples para confrontar o soberano da terra. Agora, Moisés poderia ter reagido de diversas maneiras. Ficado orgulhoso, eu fui escolhido. Temer, como foi o caso, ele temeu, ele não queria esta responsabilidade. Mas, na realidade, como foi que Moisés agiu? Êxodo 3 e 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés então se achava insignificante para ir confrontar o soberano da terra. Não é menosprezarmos, irmãos, a nós mesmos
é conhecer que nada somos, que somos impotentes, que somos insignificantes diante de situações difíceis. Mas duvidar do poder de Deus, aí sim isso é problema, porque isso é falta de fé. Isso é péssimo. Deus desceu para falar ali com Moisés. Daí a importância de Deus ter descido, vir até Moisés. Você já imaginou também a importância de Deus ter vindo até nós? Sim. Descer. Parece que faz parte do propósito de Deus. Ele desceu primeiro para Adão e Eva, tanto antes como depois da queda. Em seguida, temos vários momentos em que o Senhor Deus desceu para estar com os homens. Desceu para falar com Abraão, para fazer as promessas a Abraão. Desceu para chamar Gideão para aquela tarefa de libertar o povo. Para o profeta Ezequiel, para os pais de Sansão, para anunciar que estava vindo através deles um novo juiz para libertar o povo de Israel. Mas aqui, a descrição com um verbo de ação, portanto, desci, é uma resposta do envolvimento pessoal de Deus relacionada ao clamor dos escravos hebreus, que clamavam a Deus. Porque então ele desceu, e ele diz no verso 8, a fim de livrá-los, com a finalidade, com o propósito de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus desceu com um propósito para chamar Moisés, para capacitar Moisés para esta grande tarefa, livrar o povo hebreu, livrar o seu povo da escravidão do Egito, e mais ainda, e dar a eles uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. É assim a intervenção milagrosa de Deus, que sempre vai nos maravilhar. Jesus confirmou essa fantástica forma de Deus agir ao dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Jesus estava afirmando que Deus desceu novamente, mas desta vez em carne. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus desceu, o pão do céu, para nos dar a salvação, para pagar o preço da nossa salvação. E mais uma vez aqui o objetivo de Deus, quando ele desceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi libertar os cativos. Olha o que diz Isaías 61, verso 1 e 2 e 3, e compare com Lucas 4:18. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Verso 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Está em Isaías, quando Jesus, lá em Nazaré, na sinagoga, abriu o rolo do profeta Isaías, ele leu, está registrado em Lucas 4:18. Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E no final ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. Jesus era o cumprimento desta promessa, desta escritura de Isaías 61.
Descer para salvar, para libertar, para ajudar, é uma das principais características do Deus eterno. De fato, está entre nós, é uma especialidade dele, de Deus. Tiago 4:8 diz: chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Mateus 28:20, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, ele desceu para estar conosco, ele desceu para pagar o preço da nossa salvação. Que maravilha! E a pergunta que eu faço agora: você já tem o pão vivo que desceu do céu como seu Senhor e Salvador? Se sim, diga amém. Graças a Deus. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, é o meu Senhor e Salvador. Se ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe o seu orgulho de lado, deixe Deus trabalhar na sua vida e receba Jesus, o pão vivo que desceu do céu, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu único Salvador, para libertá-lo da escravidão, do pecado. Que maravilha! Deus desceu para nos salvar, para pagar o preço da nossa salvação, para que pela sua graça fôssemos salvos. Louve a Deus nesta manhã por isso. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado porque o Senhor desceu. E sempre que o Senhor desceu, foi para libertar, para curar, para ajudar. E desta vez aqui, na pessoa do Senhor Jesus, para realizar a grande obra da salvação, para que Jesus fosse o nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido. Te agradecemos, ó Pai, tudo isso no nome santo e amado do Teu Filho, nosso único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pão vivo que desceu do céu.